Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje a gente vai fazer a correção de mais uma questão do concurso do Banco do Brasil de 2023, a questão de número 16, se eu não me engano. É uma questãozinha bem interessante que aborda o assunto de funções. Funções é um dos assuntos da matemática mais comuns e mais cobrados em provas. Então esses conceitos que a gente vai trabalhar nessa questão são conceitos muito importantes e que você precisa saber para resolver questões envolvendo o assunto de funções. Então, se você teve dificuldade na questão, não conseguiu fazer ou teve alguma dúvida, presta bastante atenção e assiste esse vídeo até o final para você tirar todas as suas dúvidas agora. Então agora aqui na tela do meu computador, a questãozinha diz o seguinte: J convenceu o diretor de um curso preparatório a abrir uma turma especialmente para o concurso que ele pretende se inscrever e comprometeu-se a trazer mais alunos para formar essa turma. Então ele estabeleceu a seguinte condição: uma sala com 70 lugares. Primeira informação aqui, a sala tem 70 lugares, a capacidade para até 70 estudantes. Foi disponibilizada para essa turma desde que cada estudante, incluindo você, pague mensalmente R$ 660 reais, mais R$ 30 reais por cada lugar vago. Então aqui a gente tem a informação mais importante para a resolução dessa questão, que é justamente a formação da nossa função. Tá? Como que a gente sabe que isso é uma função? Porque a remuneração desse rapaz que está criando o curso, ele é uma remuneração variável. Então vai ser R$ 660 reais mais R$ 30 reais, que vai depender da quantidade de lugar vago. E essa quantidade de lugar vago está diretamente ligado com a variável que a gente vai definir, que é a quantidade de estudantes. Então, o quanto esse rapaz vai ganhar vai depender da quantidade de estudantes que ele vai ter matriculado no curso. E a quantidade de lugar vago vai ser o complementar da quantidade de estudantes. Então, por exemplo, se ele tem 70 estudantes, né, ele conseguiu lotar a turma dele, ele vai ter 0 lugares vagos, porque todo mundo se matriculou. Se ele não tiver aluno, se ninguém se inscrever, então ele vai ter 70 lugares vagos. Então, o lugar vago vai ser o complementar da quantidade de estudantes. E o quanto esse cara vai ganhar vai depender justamente de quantos estudantes se matricularam no curso. Então, sabendo isso, a gente consegue definir a nossa variável, que a gente já definiu aqui, que a gente vai chamar de x, que é a quantidade de estudantes. Tá? Então, eu fiz uma tabelinha aqui para ficar mais fácil a compreensão disso que eu acabei de falar, que é justamente o x, né? Ele pode variar de 0 a 70. Então, eu coloquei aqui os 5 últimos valores de x, né? Considerando que ele tenha 70 estudantes na turma, 69, 68, 67, 66. O complementar disso, que vai ser a quantidade de lugares vagos, a gente pode definir como 70 menos x. Então, que nem eu falei, se matricularem 70 alunos, a quantidade de lugares vagos vai ser 0, que é 70 menos 70 vai dar 0. Se for 69, 70 menos 69 vai dar 1, então só vai ter um lugar vago. E assim por diante. Então assim a gente consegue definir a nossa funçãozinha, tá? Que a gente chama de f de x, que vai ser 660 mais 30, que seria 30 reais, vezes 70 menos x, que como a gente definiu aqui, é a quantidade de lugares vagos, dependendo de quantos estudantes se matricularam. Tá? Então, essa funçãozinha aqui vai me trazer o quanto cada estudante vai pagar de mensalidade para fazer esse curso. Então, se tiver, por exemplo, nenhum lugar vago, todo mundo se inscrever, então aqui vai ser 0, né? 70 menos 70, 0, vezes 30, aqui vai zerar. Né? Deixa eu abrir minha canetinha aqui. Aqui vai zerar. Né? Se a minha quantidade aqui for 0, né? 0 vezes 30, 0. Então, o que cada estudante vai pagar vai ser 660. Né? Agora, se for 1, né? Se eu tiver um lugar vago, então 1 vezes 30, 30, mais 660, isso daqui daria 690, né? Então, se tiver um lugar vago, a mensalidade vai ser 690. Mas, o que ele pede para mim, na verdade, na questão, é o seguinte: ele pede a arrecadação mensal máxima, né? Então, é o quanto ele vai ganhar com essa turma, né? Tá dizendo aqui, arrecadação mensal máxima com essa turma. Então, ele não quer só o que cada estudante vai pagar, ele quer a remuneração da turma. Então, seria isso daqui que eu defini,
a gente tem que colocar mais uma coisinha aqui, que é justamente multiplicar isso pela quantidade de estudantes. Então, qual é a variável que diz a quantidade de estudantes? A gente definiu aqui é o x, né? Então, é tudo isso daqui que eu coloquei vezes a quantidade de estudantes que se matricularam. Então, isso vai me dar a arrecadação da turma inteira. E tem mais uma coisa aqui, que a questão ela pede, na verdade, o resto da divisão, né? Então, na verdade, a gente precisa encontrar esse x que vai dar a maior arrecadação para essa pessoa que está fazendo o curso, mas o resultado da questão é o resto da divisão desse x por 5, tá? Então tem que prestar atenção na leitura da questão também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver essa função aqui, tá? Então o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu vou resolver o que está aqui no parênteses, tá? Então eu sempre parto de dentro para fora. Primeiro eu vou resolver o que está no parênteses. Então aqui eu tenho 30 vezes 70 vai dar 2.100, né? Então eu vou aplicar a regra da distributiva aqui, onde o 30 está multiplicando parênteses. Então vai ser 30 vezes 70, 2.100, e 30 vezes menos x, menos 30x, ok? Então resolvi o parênteses aqui, agora eu tenho o colchetes. Tudo isso que está dentro do colchetes está sendo multiplicado por x. Então eu preciso também resolver essa multiplicação. Eu vou aplicar novamente a distributiva, vou pegar o 660 por x, 2.100 por x e o menos 30x por x. Então aqui número sempre multiplica com número e letra sempre multiplica com letra, né? Então o x sozinho aqui, ele tem o coeficiente 1, né? Ele tem o número 1 junto dele aqui que não aparece. Então 660 vezes 1, 660, e aí o x que sobrou aqui, vem aqui, 660x. 2.100 é a mesma coisa, 2.100 vezes x, 2.100x. Aqui no menos 30, então vai ser menos 30 vezes 1, menos 30, e o x também vai multiplicar por x, né? Então eu vou ter um x quadrado aqui, né? Por isso que tem esse x ao quadrado. Então a gente cai aqui numa função quadrática, tá? Uma função do segundo grau. E aí o que a gente pode fazer aqui? Eu consigo juntar aqui o 660 com 2.100, porque os dois têm x, né? Então eu estou somando duas coisas iguais, né? E eu vou somar o número. Então 2.100 mais 660 vai dar 2.760x. E o menos 30x ao quadrado, como não tem nenhum outro termo quadrado para somar, vai ficar aqui menos 30x ao quadrado. A única coisa que eu fiz aqui foi inverter a ordem, tá? Então, uma função quadrática, normalmente a gente coloca na ordem do grau da variável, né? Então, começa ali com x quadrado, depois o x e depois o termo independente, que nesse caso aqui não tem. Então, outra coisa que eu posso fazer aqui, para simplificar, é dividir essa função por 10, né? Então, eu vou cortar um zero aqui, no menos 30, né? Vou cortar um zero e vou cortar um zero. Porque eu fazendo isso, eu consigo manter as raízes da função, né? Eu vou alterar o valor do resultado da f de x, mas eu não vou alterar o valor das raízes, né? Então, onde o gráfico vai interceptar o eixo x vai ser o mesmo. E o ponto ali, que seria o ponto médio, onde vai me dar a máxima arrecadação, que eu vou mostrar no gráfico ali para vocês, também vai ser o mesmo. Então eu posso fazer essa simplificação aqui. Mas se você quiser, você pode trabalhar com essa linha de cima, com o menos 30 e com o 2.760, também não tem problema. Então isso nos traz aqui, para a gente relembrar, uma função do segundo grau, né? Onde eu vou ter essa forma aqui, ax² mais bx mais c. É assim que a gente define uma função do segundo grau, onde o a, o b e o c são os coeficientes dessa função, que é justamente aqui. O meu a vai ser o menos 3 e o meu b vai ser o 276. O c é o termo que está sozinho ali sem o x, né? Então, como eu não tenho aqui, seria zero, tá? Se eu precisar usar o c, nesse nosso caso aqui vai ser zero, tá? Então, essa função quadrática, ela nos leva ao seguinte gráfico, tá? Deixa eu pegar aqui, mostrar para vocês esse gráfico, que é o seguinte, isso aqui é uma parábola, né? Então, se o a for maior do que zero, eu tenho uma concavidade voltada para cima, se o a for menor do que zero, uma concavidade voltada para baixo, tá? Então, no nosso caso aqui, o a, ele é o menos 3, então ele é um a negativo, um a menor do que zero. Eu vou ter essa parábola aqui, que vai
trazer para mim, né, o valor de y aqui, que é o resultado da função, vai me trazer a arrecadação dessa função, né? E o x vai ser a quantidade de estudantes. Esse gráfico aqui não é o gráfico da nossa função que a gente fez aqui, é um gráfico que eu peguei na internet, só para ilustrar para vocês. Que o ponto máximo da função é justamente esse ponto que está aqui no topo da minha parábola, né? Então eu vou ter lá embaixo um valor de x associado, e aqui também eu teria o valor da função de y associado, que a gente chama de y do vértice e o x do vértice, né? Então o que eu quero encontrar, na verdade, é esse x do vértice, tá? E eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente estuda isso lá na escola, né, ou seja, lá onde você aprendeu isso, a gente tem uma fórmula do x do vértice e do y do vértice. Então, como eu quero encontrar o x do vértice, a gente vai recorrer a essa formulazinha, que é uma fórmula que você substitui aqui o b e o a, então essa fórmula é menos b sobre 2a, e substituindo isso aqui já vai me dar o x do vértice, que é essa quantidade de estudantes que vai me dar a arrecadação máxima, né? Então, basta que eu substitua o b e o a, né? Então, o b é 276, como eu mostrei para vocês lá em cima, e o a é menos 3, né? Então, o que isso vai me dar? Isso aqui vai me dar 276 continua ali em cima, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, e aí aqui a gente tem que fazer um joguinho de sinal, tá? Porque eu tenho esse menos aqui, que vai ficar menos 6, e eu tenho o menos que está lá do lado da fração. Então, na multiplicação e na divisão, a gente tem aquele joguinho de sinal, né? Onde o menos com menos vai dar mais. E aqui acontece isso, né? Eu tenho menos e menos, ele fica com um sinal positivo. Tá? Então, basta eu fazer essa conta aqui, 276 por 6. Já coloquei o resultado aqui, mas vocês fazem essa continha na chave lá, pessoal. Vocês estão na prova lá, não tem calculadora, não tem nada. Faz a continha na chave mesmo, tá? 27 por 6 vai dar 4, né? Vai dar aqui 24. Vai sobrar 3. Abaixo 6. Então, 6 vezes 6, 36, resto 0, tá? Mas esse 46 é a quantidade de estudantes que vai me dar a arrecadação máxima, mas não me dá ainda a resposta da questão, né? O que ele pedia lá? Vamos lembrar. Dividindo-se x por 5, obtém-se resto igual a. Então, esse x que a gente encontrou, eu tenho que dividir ele por 5, para eu achar o resto da divisão, que é o comando da questão, tá? Então, eu vou pegar lá o 46 e vou dividir por 5, tá? Então, aqui é bem intuitivo, bem fácil de fazer essa conta, porque a gente sabe que o 45 é múltiplo de 5, né? Que seria 5 vezes 9, né? Daria 45 aqui. Então, o resto da divisão vai ser 1, né? Então, peraí. Então, a gente tem nosso gabarito aqui, alternativa B, o resto da divisão é 1. Então, pessoal, esse vídeo deve ter ficado um pouquinho longo, tá? Eu preferi fazer nesse formato aqui, porque tem a tabela, tem as funções, tem o gráfico. Eu acho que ficou bem fácil, bem intuitivo de entender. Esse vídeo deve ter ficado um pouquinho longo, mas porque eu estou trazendo para vocês a explicação, estou trazendo para vocês, relembrando alguns conceitos, né? Então, é claro que numa prova de concurso você não vai gastar o tempo que eu gastei aqui para fazer essa questão. Mas é uma questão que leva um pouquinho mais de tempo, tá? Por ter que fazer essas continhas, né? Escrever a função, desenvolver a função, aí você vai lá, acha o x do vértice, divide por 5. Então, é uma questão aí que talvez você leve um pouco mais de tempo, leve ali uns 2 ou 3 minutos para fazer, que é o máximo que você pode gastar numa questão dessa de concurso, tá? Então, as outras questões, né, a questão anterior que eu fiz, que foi a primeira questão de matemática da prova, era uma questão que você resolvia muito rápido. E tem outras também que são questões que você resolve muito rápido. Então, nessas questões você ganha tempo, e numa questão como essa, que é um pouco mais elaborada, você gasta um pouco mais de tempo. O que você não pode é enroscar numa questão como essa e ficar perdendo muito tempo. Então, se você não conseguiu construir o raciocínio para desenvolver isso daqui, deixa ela para o final, vai fazer a próxima, vai fazer as questões que você conseguiu, e aí quando sobrar tempo, você vem e resolve essa questão. E se não sobrar tempo, pessoal, é chute, tá? Prova de concurso tem disso, é gestão de tempo, e às vezes a gente não consegue fazer as coisas do jeito que a gente quer, né? Infelizmente, algumas questões acabam nos pegando de surpresa. Mas essa é uma questão que eu julgo de fácil a moderado, tá? Não é uma questão difícil. Cobra ali conhecimentos de função quadrática, que é uma coisa bem tranquila, assim. Se você estudar um pouquinho, você pega.
E eu espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo, compartilhe comigo a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque se você é um concurseiro, está estudando para concurso ou para qualquer prova que seja que vai ter matemática, se matemática é um problema para você, nesse canal eu vou acabar com esse problema e vou te ajudar a melhorar nessa jornada para que você, numa próxima prova de concurso, você se saia melhor. E vou continuar trazendo também correções de provas de matemática, de concurso, para você poder praticar e aprender aqui comigo. Beleza? Muito obrigado por ter assistido. A gente se vê. Um grande abraço e tchau!